Você não serve pra nada. As palavras do meu pai cortaram o ar da sala como lâminas afiadas. Minha mãe, sentada ao lado dele no sofá que eu havia comprado 3 anos antes, apenas olhava para o chão, concordando silenciosamente com cada sílaba venenosa que saía da boca dele. Suma daqui. Ninguém precisa de você neste lugar. Sou Gabriel. Tenho 38 anos e naquela quinta-feira à noite, na sala do apartamento que eu pagava integralmente no centro de Porto Alegre, enquanto meu pai Reinaldo, de 65 anos, me apontava o dedo com um desprezo absoluto e minha mãe Irene assentia com expressão vazia, algo dentro de mim finalmente se rompeu de maneira irreversível. Não foi raiva o que senti naquele momento. Foi uma lucidez cristalina, como quando você finalmente compreende que tem vivido uma farsa durante tempo demais. A família tóxica que eu havia sustentado financeira e emocionalmente durante 12 anos acabava de revelar sua verdadeira natureza. E pela primeira vez desde que meu pai ficou viúvo e se casou novamente com Irene, eu não iria ficar calado aceitando humilhações como se fossem normais. Você é um peso morto nesta família, continuou meu pai, sua voz carregada daquele veneno que ele havia aperfeiçoado desde que Irene entrou em nossas vidas quando eu tinha 26 anos. Tudo que você faz é trabalhar e reclamar. Nunca está presente de verdade. Nunca nos dá o que realmente precisamos. Irene, a mulher que meu pai havia escolhido apenas 2 anos depois da morte da minha mãe biológica, finalmente levantou o olhar e acrescentou com frieza calculada. Ele tem razão, Gabriel. Você só atrapalha o nosso bem-estar. Seria melhor se você simplesmente fosse embora e deixasse a gente em paz. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que cada insulto, cada palavra desprezível, cada gesto de rejeição estava sendo silenciosamente gravado pelo meu celular que eu havia posicionado estrategicamente sobre a estante da sala, capturando perfeitamente toda a cena com áudio e vídeo de qualidade surpreendente. 12 anos atrás, quando meu pai conheceu Irene em um evento de caridade onde ela trabalhava como coordenadora, ele ainda estava processando a dor da perda da minha mãe biológica, uma mulher extraordinária que havia falecido de câncer depois de uma batalha de 3 anos. Irene se apresentou como uma mulher compassiva, compreensiva, aparentemente interessada em ajudar meu pai a superar o luto. Ela tinha uma filha de um casamento anterior, uma menina chamada Júlia, que na época tinha 15 anos, e que Irene descrevia como difícil, mas com bom coração. Meu pai se apaixonou rapidamente, não apenas por Irene, mas pela ideia de reconstruir uma família, de não ficar sozinho em sua velhice. Eu, ingênuo e ainda processando minha própria dor pela perda da minha mãe, acreditei que Irene poderia trazer alguma alegria de volta à vida do meu pai. O relacionamento foi rápido demais. Em menos de 1 ano, meu pai e Irene estavam casados em uma cerimônia que eu paguei usando minha economia de anos trabalhando como engenheiro civil. Paguei o vestido que Irene insistiu que precisava ser importado, a festa no clube mais caro da cidade que ela sempre sonhou, a lua de mel em Gramado que meu pai nunca teria condições de bancar sozinho com sua aposentadoria modesta. Naquela época, eu morava em um apartamento próprio de 2 quartos que havia comprado com muito esforço. Vendi aquele apartamento para comprar um maior de 3 quartos em um bairro melhor, onde Irene insistiu que Júlia precisava crescer em um ambiente apropriado para seu desenvolvimento. A ideia era que todos moraríamos juntos, uma família reconstruída e feliz. Os primeiros anos foram suportáveis. Ou pelo menos foi o que eu me convenci desde minha bolha de negação. Irene não trabalhava, alegando que precisava cuidar da casa e de Júlia em período integral, apesar de Júlia estar em idade de cuidar de si mesma. Meu pai, aposentado com uma pensão mínima, contribuía muito pouco para as despesas domésticas. Júlia estudava em uma escola particular caríssima, que Irene insistiu ser a única opção aceitável para o futuro dela. Eu pagava mensalidades, materiais escolares, roupas, passeios, tudo. É sua irmã de criação. Irene me lembrava sempre que eu questionava os gastos excessivos. Uma família de verdade não mede esforços para cuidar dos seus. Trabalhava entre 12 e 15 horas por dia para manter o padrão de vida que Irene considerava o mínimo aceitável. Gerenciava projetos de construção civil cada vez mais complexos, buscando promoções e aumentos que nunca pareciam suficientes. Nos finais de semana, quando outros homens descansavam com suas famílias, eu estava no escritório terminando relatórios, preparando apresentações, fazendo horas extras que se traduziam em dinheiro que desaparecia nas contas da casa. Irene organizava jantares elaborados para amigas usando o limite do meu cartão de crédito para comprar vinhos importados e comidas sofisticadas. Júlia convidava colegas para festas na piscina do condomínio, deixando o apartamento destruído e esperando que eu limpasse porque não podemos contratar empregada toda semana. Gabriel,
você precisa contribuir também com o trabalho doméstico. A dinâmica era cristalina, embora eu me recusasse a enxergá-la completamente. Eu era o provedor invisível, o homem que pagava todas as contas sem questionar, mas cuja opinião sobre decisões importantes da família era sistematicamente ignorada ou ridicularizada. Quando sugeri que Júlia arranjasse um emprego de meio período aos 18 anos para aprender responsabilidade, Irene me acusou de ser insensível e antiquado. Quando propus que ela mesma buscasse trabalho para contribuir financeiramente, ela disse que eu estava tentando destruir sua autoestima. Quando mencionei que precisávamos economizar para o futuro, talvez para a aposentadoria do meu pai ou para emergências médicas, Irene mudava de assunto dizendo que Júlia precisava de toda a nossa atenção e recursos naquele momento. O relacionamento deteriorou drasticamente há cerca de 4 anos quando Júlia entrou na faculdade. Sua atitude em relação a mim transformou-se de indiferença educada para desprezo aberto e hostil. Ela parou de me cumprimentar quando chegava em casa. Quando eu perguntava sobre seus estudos ou oferecia ajuda com trabalhos da faculdade de arquitetura, ela respondia com frases cortantes e olhares de desdém. Quando tentava aconselhar sobre seu futuro profissional, ela me interrompia dizendo que não precisava de conselhos de alguém que não era seu pai verdadeiro e que não entendia nada sobre sua área. Irene, longe de corrigir esse comportamento desrespeitoso, sempre justificava: Júlia está numa fase difícil, Gabriel. Não leve para o lado pessoal. Há aproximadamente 2 anos, descobri por acaso que Irene havia estado mentindo sobre não ter renda própria. Uma manhã, enquanto ela estava no banho, seu celular na mesa da cozinha apitou repetidamente com notificações bancárias. Pensando que poderia ser algo urgente relacionado às contas da casa, peguei o telefone e vi as notificações. Irene tinha uma conta poupança com mais de R$180 mil acumulados, dinheiro que ela havia guardado secretamente ao longo dos anos através de heranças e investimentos, que me disse não terem dado retorno. Enquanto eu me matava trabalhando para cobrir absolutamente todos os custos da família, ela estava construindo um patrimônio secreto considerável. Quando confrontei Irene naquela noite, depois que meu pai e Júlia foram dormir, a resposta dela foi gélida e reveladora. É meu dinheiro, Gabriel. Eu ganhei através da minha família e posso fazer o que quiser com ele. Você tem obrigação de sustentar esta casa porque mora aqui. Eu não tenho essa obrigação. Aquela foi a primeira vez que considerei seriamente me mudar e estabelecer limites claros. Mas Irene deve ter percebido minha hesitação porque imediatamente mudou de tática. Tornou-se temporariamente mais gentil e atenciosa. Preparava cafés especiais pela manhã. Iniciava conversas sobre nosso futuro como família. Aquele dinheiro é para emergências, ela explicou com voz suave e manipuladora. Para que Júlia e seu pai tenham segurança caso algo aconteça com você. É ser responsável, não egoísta. Eu, como o idiota ingênuo que era, permiti que ela me convencesse de que eu estava sendo paranoico, de que toda família tem seus conflitos, mas que o amor supera tudo. Mas o amor, eu descobriria depois de maneira brutal, nunca tinha existido realmente. O que Irene sentia por ter um provedor constante era conveniência econômica absoluta. O que Júlia sentia era desprezo que aprendera observando sua mãe. E o que meu pai sentia, descobriria eventualmente, era gratidão distorcida por Irene tê-lo tirado da solidão, uma gratidão que o cegava para como eu estava sendo explorado. A gota que transbordou o copo aconteceu 4 semanas antes daquela quinta-feira fatídica. Irene anunciou durante o jantar que Júlia faria um intercâmbio de 6 meses na Itália para complementar seus estudos de arquitetura. São apenas R$65 mil. Ela disse com naturalidade assustadora, como se aquela quantia não representasse meses do meu salário. É uma oportunidade única que vai definir o futuro profissional dela. Quando apontei que eu acabara de pagar a formatura de Júlia, incluindo festa, vestido e todos os custos associados, e que nossas finanças estavam extremamente apertadas, ambas me olharam como se eu tivesse dito algo monstruoso e incompreensível. Você sempre coloca obstáculos quando se trata do meu futuro, disse Júlia com voz fria e acusatória. Minha mãe estava certa sobre você. Você só pensa em si mesmo e no seu dinheiro. Irene assentiu gravemente, acrescentando: se você realmente se importasse com esta família, encontraria um jeito de nos dar o que precisamos. Sempre tem um jeito quando há vontade verdadeira. Naquela noite, deitado na cama do quarto que eu pagava integralmente,
Enquanto meu pai roncava no quarto ao lado, completamente alheio às dinâmicas tóxicas da casa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Comecei a documentar meticulosamente cada gasto, cada conversa problemática, cada episódio de desrespeito. Abri uma conta bancária nova e secreta, onde comecei a transferir discretamente parte dos meus rendimentos. Contratei um advogado especializado em direito de família para entender minhas opções legais sobre como sair daquela situação, mantendo meu patrimônio protegido. Comecei a procurar apartamentos para alugar, lugares onde eu pudesse recomeçar longe daquela toxicidade constante. E esperei o momento certo para executar minha saída estratégica. Esse momento chegou naquela quinta-feira à noite, quando cheguei em casa depois de um dia exaustivo, supervisionando 3 obras simultaneamente. Encontrei Irene e meu pai sentados na sala com expressões sérias que não prometiam nada de bom. Júlia estava lá também, encostada na parede com os braços cruzados e um sorriso cruel que me fez sentir um frio na espinha. Precisamos conversar, disse Irene com tom grave e ensaiado. Seu pai e eu temos algo importante para discutir com você. Me sentei na poltrona individual, mantendo a compostura enquanto eles ocupavam o sofá principal, como um tribunal prestes a pronunciar sentença. Silenciosamente, peguei meu celular e ativei a gravação de vídeo, posicionando-o discretamente sobre a estante, de forma que capturasse todos eles no enquadramento. Temos pensado muito sobre esta situação, começou meu pai com voz que tentava soar firme, mas que tremia levemente. E chegamos à conclusão de que este arranjo não está funcionando mais para ninguém nesta casa. Júlia interrompeu com impaciência adolescente. O que meu avô está tentando dizer educadamente é que não queremos mais você aqui. Simples assim. Olhei para os 3 em silêncio, deixando que continuassem cavando o próprio buraco. Você é um peso morto nesta família, continuou Júlia, ganhando confiança com cada palavra venenosa. Tudo que você faz é trabalhar feito um robô e depois reclamar de dinheiro. Você nunca está presente emocionalmente, nunca nos dá o que realmente precisamos como família. Você é apenas um provedor sem alma. E o que realmente precisamos, acrescentou Irene com frialdade cirúrgica, é espaço para crescer sem sua energia negativa pesada, constantemente nos puxando para baixo. Você sufoca esta casa com sua presença amarga. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de 12 anos sacrificando minha vida por esta família, depois de pagar cada capricho, cada luxo, cada necessidade legítima e ilegítima, estavam me dizendo que eu era o problema. Mas não disse absolutamente nada ainda. Apenas me certifiquei discretamente de que o celular continuava gravando cada segundo daquela confissão monumental. Não tem nada a dizer em sua defesa? Perguntou Júlia com zombaria. Típico de você. Sempre calado, sempre se fazendo de vítima quando é confrontado. Meu pai se inclinou para frente e foi aí que ele pronunciou as palavras que eu jamais esqueceria. Gabriel, seja honesto consigo mesmo pelo menos uma vez. Você nunca foi suficiente para esta família. Quando Irene entrou na minha vida, ela me salvou da solidão e trouxe propósito. Você deveria estar agradecido por ter feito parte disso. Mas agora que Júlia está formada e seguindo seu caminho, sua utilidade acabou. As palavras caíram como bombas nucleares na sala. Minha utilidade havia acabado. Eu tinha sido usado conscientemente durante 12 anos e agora estava sendo descartado como um objeto quebrado. Por que você simplesmente não desaparece? Gritou Júlia, se levantando dramaticamente. Ninguém realmente quer você aqui. Minha mãe só tolerou sua presença porque você bancava tudo. Eu tive que suportar você durante anos, fingindo que me importava. E meu avô, bem, ele só precisava de alguém para sustentar a esposa nova que ele arranjou. Meu pai não a contradisse. Não disse que ela estava exagerando ou sendo cruel. Ele simplesmente acenou com a cabeça e adicionou: todos seríamos melhores sem você. Esta é sua chance de sair com um pouco de dignidade antes que precisemos tomar medidas mais drásticas para forçar sua saída. Olhei para essas 3 pessoas, a família tóxica pela qual havia sacrificado mais de uma década da minha vida, e senti algo absolutamente extraordinário. Alívio puro misturado com uma fúria gelada e extremamente controlada. Me levantei calmamente, peguei meu celular da estante, certificando-me de que a gravação estava salva, e disse com voz tranquila que surpreendeu até a mim mesmo: tudo bem, eu vou embora. A surpresa cruzou brevemente os rostos deles. Claramente esperavam súplicas, lágrimas ou resistência dramática. Assim tão fácil? Perguntou Irene, quase parecendo desapontada por não ter mais conflito. Assim tão fácil? Confirmei.
e caminhei em direção ao meu quarto para fazer as malas. Enquanto enchia 2 malas grandes com roupas e documentos essenciais, podia ouvi-los na sala comemorando em voz baixa, provavelmente já planejando como redistribuiriam o apartamento sem minha presença incômoda. O que não sabiam era que aquele apartamento, embora tivesse sido colocado no nome do meu pai por questões de planejamento sucessório que meu advogado já me alertara serem perigosas, fora comprado integralmente com meu dinheiro da venda do meu apartamento anterior. Todos os pagamentos de condomínio, IPTU e manutenção durante 12 anos tinham sido feitos exclusivamente por mim. Eu tinha cópias de cada transferência bancária, cada boleto pago, cada gasto que havia coberto durante mais de uma década. E definitivamente não sabiam que acabavam de confessar suas verdadeiras intenções em vídeo de alta definição. Saí do apartamento naquela noite com 2 malas pesadas e uma determinação de aço. Irene gritou da porta enquanto eu esperava o elevador. Não volte e não espere nada na divisão de bens. Este apartamento é do seu pai e ele decide o que fazer com ele. Júlia ria ao lado dela com uma satisfação cruel que me fez sentir náusea. Entrei no elevador sem olhar para trás, sabendo que o que viria a seguir seria uma lição que nenhum deles jamais esqueceria sobre subestimar o homem que lhes havia dado absolutamente tudo. Naquela mesma noite, me instalei em um hotel modesto, mas confortável no centro da cidade. Um estabelecimento limpo onde o recepcionista noturno me olhou com curiosidade ao ver minhas malas e minha expressão exausta, mas estranhamente determinada. Paguei por 2 semanas adiantadas em dinheiro da conta secreta que vinha alimentando, pedindo um quarto silencioso nos andares superiores. Na solidão daquele quarto impessoal com móveis genéricos e decoração neutra, esvaziei metodicamente minhas malas e organizei meus documentos mais importantes em pilhas categorizadas: escrituras, contratos bancários, comprovantes de pagamento e, é claro, meu celular com a gravação mais valiosa da minha vida inteira. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, enquanto Irene, meu pai e Júlia provavelmente ainda dormiam tranquilos celebrando sua vitória, eu estava sentado no escritório do meu advogado, Dr. Ricardo Mendes, um homem de 58 anos especializado em direito de família e proteção patrimonial. Eu havia antecipado por mensagem que precisava vê-lo urgentemente, e quando ele viu minha expressão ao chegar, não fez perguntas desnecessárias. "Mostre-me tudo que você trouxe", disse simplesmente, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa ampla coberta de processos. Durante as próximas 4 horas, Dr. Ricardo revisou meticulosamente cada documento que eu havia organizado. Os extratos bancários mostrando 12 anos de pagamentos exclusivamente meus para condomínio, IPTU, luz, água, internet, gás, supermercado, plano de saúde familiar, mensalidades escolares e universitárias de Júlia, as transferências para contas de Irene que ela sempre classificava como empréstimos temporários, mas nunca devolvia, os recibos da matrícula na faculdade particular caríssima que Júlia frequentou durante 5 anos, já que ela repetiu 1 ano, a escritura de compra do apartamento mostrando que o dinheiro da entrada veio integralmente da venda do meu apartamento anterior, mesmo que a propriedade estivesse registrada no nome do meu pai, os comprovantes de reforma completa que fiz no apartamento logo após a compra, investindo mais R$60 mil em melhorias. "Você foi extremamente ingênuo ao colocar tudo no nome do seu pai", disse Dr. Ricardo sem rodeios. "Mas foi um ingênuo muito bem organizado", levantou o olhar dos papéis. "Temos material mais do que suficiente para demonstrar que você contribuiu de forma absolutamente desproporcional e que há direito de reembolso substancial. Agora me diga o que mais você tem." Foi então que mostrei o vídeo gravado na noite anterior. Dr. Ricardo reproduziu na tela grande do seu computador, aumentando o volume para captar cada palavra tóxica com clareza perfeita. Quando Júlia gritava que minha utilidade havia acabado, e Irene admitia que apenas tolerara minha presença porque eu bancava tudo, e quando meu pai confirmava que eu nunca fora suficiente, vi as sobrancelhas do advogado se arquearem com algo muito parecido com satisfação profissional. "Isso aqui é ouro jurídico puro", disse Dr. Ricardo, pausando o vídeo na parte onde ficava claro o rosto de todos admitindo abertamente. "Não apenas temos evidência documental das suas contribuições financeiras desproporcionais, temos confissão gravada de exploração econômica consciente e descarte premeditado. Gabriel, com isso podemos fazer muito mais do que apenas recuperar seu investimento. Podemos estabelecer um precedente." Ele se recostou na poltrona de couro, juntando as mãos pensativamente. "Até onde você
quer levar isso? A pergunta pairou no ar enquanto eu pensava em 12 anos de humilhações sutis, sacrifícios completamente ignorados e desprezo mal disfarçado. Pensei em como havia me afastado de amigos, de oportunidades profissionais melhores em outras cidades, de relacionamentos amorosos, tudo para manter aquela família funcionando. Quero justiça completa, respondi finalmente. Quero que eles entendam que não podem tratar pessoas como objetos descartáveis sem consequências reais. Dr. Ricardo sorriu, um sorriso que não tinha nada de amigável e tudo de estratégico. Então vamos trabalhar. Passamos o resto daquele dia e todo o sábado seguinte elaborando uma estratégia jurídica meticulosa. Primeiro, entraríamos na segunda-feira de manhã com uma ação de cobrança por enriquecimento ilícito e restituição de valores investidos no imóvel. Segundo, incluiríamos o vídeo como evidência de exploração econômica sistemática e confissão de má-fé nas relações familiares. Terceiro, solicitaríamos congelamento preventivo de bens para evitar que o apartamento fosse vendido ou transferido antes da resolução do caso. Mas há mais, continuou o Dr. Ricardo com uma empolgação crescente. Esse apartamento que está no nome do seu pai foi comprado quase inteiramente com seu dinheiro. Você tem comprovantes da venda do seu imóvel anterior e das transferências que usou para a entrada e parcelas iniciais. Podemos argumentar na justiça brasileira que existe um trust implícito, uma propriedade fiduciária. O bem está no nome dele, mas o dinheiro e o direito real pertencem a você. Doutor, Ricardo me explicou que, embora o apartamento estivesse legalmente no nome do meu pai, os tribunais brasileiros cada vez mais consideravam a origem real dos recursos usados para adquirir propriedades, especialmente em casos onde havia clara exploração familiar. Temos jurisprudência favorável em casos similares, ele me garantiu, mostrando precedentes de processos onde filhos que haviam bancado imóveis registrados em nome de pais conseguiram reaver o investimento integral ou até mesmo a propriedade. Enquanto o Dr. Ricardo continuava detalhando as estratégias jurídicas possíveis, meu celular começou a vibrar insistentemente. Eram mensagens de Irene. As primeiras eram superficialmente casuais. Gabriel, você esqueceu algumas coisas aqui. Quando vai buscar? Depois, cerca de 2 horas mais tarde. Precisamos conversar sobre os pagamentos do condomínio e das contas. Imagino que você continuará cumprindo com suas obrigações, mesmo morando fora. A audácia era verdadeiramente impressionante. Haviam me expulsado do apartamento que eu pagava e já esperavam que continuasse financiando tudo remotamente. Não respondi nenhuma mensagem, doutor. Ricardo havia me instruído terminantemente que toda comunicação com qualquer membro daquela família deveria ser exclusivamente através dele como meu representante legal. Não dê nenhuma informação a eles, me instruiu com firmeza. Deixe que fiquem sem saber o que você está planejando. Deixe a incerteza corroer um pouco a tranquilidade deles. Na segunda-feira, quando receberem a notificação da ação judicial, vão entender que isto não será tão simples quanto imaginaram. Passei o final de semana em um estado estranho de ansiedade misturada com determinação inabalável. Cada vez que olhava meu celular e via mensagens cada vez mais urgentes de Irene, sentia uma satisfação sombria, mas compreensível. No domingo à tarde, meu pai ligou diretamente pela primeira vez. Deixei ir para a caixa postal. A mensagem que ele deixou foi extremamente reveladora. Gabriel, isso é ridículo. Sei que está chateado, mas precisamos ser adultos sobre a situação. O condomínio vence amanhã e as contas também. Você não pode simplesmente ir embora e parar de cumprir suas responsabilidades com esta família. Liga de volta. Minhas responsabilidades. Como se 12 anos, sendo o único sustento financeiro, não tivessem sido responsabilidade suficiente. Como se eu tivesse qualquer obrigação de continuar sendo explorado depois de ser expulso. Na segunda-feira, às 9 horas em ponto da manhã, enquanto eu estava no meu escritório de engenharia tentando manter alguma aparência de normalidade profissional, apesar da tempestade pessoal, Dr. Ricardo enviou através de oficial de justiça a notificação da ação judicial para o endereço do apartamento. A petição inicial era extensa e detalhada, incluindo todos os comprovantes de pagamento, a confissão em vídeo e os pedidos formais de restituição de valores e reconhecimento de propriedade fiduciária. Às 10h45, meu telefone explodiu. Irene ligou 19 vezes em 40 minutos. Júlia enviou uma enxurrada de mensagens ultrajadas. Processo? Sério? Você é tão dramático e vingativo. Minha mãe está chorando por sua culpa. Você é um monstro. Bloqueei o número de Júlia sem responder sequer uma vez. Às 11h30, Irene finalmente conseguiu falar com o Dr. Ricardo. Meu advogado colocou no viva voz para que eu ouvisse desde o escritório dele, onde havia ido durante minha pausa de almoço. O que significa essa ação absurda? Exigiu Irene.
sua voz oscilando entre fúria e pânico mal contido. Esse apartamento é do Reinaldo. Está no nome dele. Gabriel não tem direito a nada. Doutor. Ricardo respondeu com profissionalismo glacial. Isso será determinado por um juiz, senhora. O que está claro é que meu cliente investiu centenas de milhares de reais em um imóvel que estava sendo usado para benefício exclusivo da senhora e sua filha, enquanto ele era sistematicamente explorado. Sugiro fortemente que a senhora contrate representação legal adequada. Isso é vingança, gritou Irene, perdendo completamente a compostura. Ele quer nos deixar na rua só porque tivemos uma discussão de família. Uma discussão, repetiu o Dr. Ricardo calmamente. Onde meu cliente foi informado que sua utilidade havia terminado e que deveria desaparecer? Uma discussão onde foi admitido abertamente que ele foi tolerado apenas como provedor financeiro? Senhora, eu vi o vídeo. O juiz também verá. Aconselho que a senhora seja muito cuidadosa com suas próximas ações. Esta conversa está encerrada. Naquela mesma tarde, recebi mensagens de números desconhecidos. Uma era da mãe de Irene, Dona Célia, uma senhora de 73 anos que sempre fora cordial comigo superficialmente, mas que claramente priorizava sua filha e neta acima de tudo. Gabriel. Sou Célia. Irene me contou o que aconteceu. Podemos conversar? Acho que há um mal-entendido terrível aqui. Você sempre foi parte da nossa família. A hipocrisia era de tirar o fôlego. Durante 12 anos, Dona Célia havia presenciado como sua filha e neta me tratavam como um provedor sem valor pessoal. Nunca havia intervindo quando Júlia me desrespeitava abertamente. Nunca havia questionado a dinâmica tóxica que sua filha havia criado e mantido. Respondi brevemente. Dona Célia, com todo respeito, meu advogado está cuidando deste assunto agora. Não há mal-entendido algum. Há consequências. A resposta dela veio minutos depois. Não seja cruel, Gabriel. Pense na Júlia. Ela vê você como uma figura paterna importante. Essa afirmação era tão absurda que quase ri alto. A mesma Júlia que 3 dias atrás havia gritado que teve que me suportar fingindo durante anos, que nunca me vira como nada além de um banco ambulante. Bloqueei também o número de Dona Célia. Os dias seguintes trouxeram um padrão previsível de tentativas desesperadas. Irene alternava entre mensagens ameaçadoras enviadas através de conhecidos mútuos e súplicas dramáticas deixadas na secretária eletrônica do Dr. Ricardo. Isso é pura vingança, dizia em uma das mensagens. Você vai nos deixar sem casa só porque nos defendemos contra seu comportamento controlador. Em outra mensagem, o tom mudava completamente. Gabriel, amor, por favor, podemos conversar civilizadamente? Júlia está arrependida. Eu estou arrependida. Só estávamos estressadas naquela noite. Isso não representa quem realmente somos, mas o arrependimento tardio e conveniente não mudaria o vídeo gravado, não apagaria 12 anos de me sentir usado e descartável, não devolveria o tempo que perdi trabalhando exaustivamente para manter pessoas que nunca me valorizaram genuinamente. Dr. Ricardo me mantinha informado de cada desenvolvimento. Irene havia contratado uma advogada, doutora Helena Cardoso, que aparentemente tinha reputação de ser agressiva em litígios familiares. Perfeito, disse Dr. Ricardo quando soube. Advogados agressivos geralmente cometem erros quando ficam confiantes demais ou desesperados demais. Vamos usar isso a nosso favor. A primeira audiência preliminar estava agendada para 3 semanas após a entrada da ação. Durante esse período, Dr. Ricardo preparou meticulosamente nosso caso. Organizou todos os documentos financeiros em ordem cronológica impecável. Criou planilhas e gráficos mostrando minhas contribuições versus as contribuições de qualquer outro membro da família durante 12 anos. E, naturalmente, preparou cópias do vídeo em múltiplos formatos para apresentação como prova irrefutável. Quando o juiz assistir a isso, me assegurou o Dr. Ricardo, vai entender exatamente que tipo de dinâmica familiar existia aqui. Enquanto isso, minha vida começava a se reorganizar de formas inesperadas e libertadoras. Deixei o hotel depois de 2 semanas e aluguei um apartamento compacto de 1 quarto em um prédio simples, mas bem localizado. Era minúsculo comparado ao apartamento de 3 quartos que eu havia bancado, mas era meu. Um espaço onde não precisava justificar cada real gasto ou suportar olhares de julgamento e desprezo. Comecei a cozinhar minhas próprias refeições, algo que raramente fazia porque Irene insistia em controlar a cozinha, embora raramente preparasse refeições completas e nutritivas. Redescobri o prazer profundo de chegar em casa depois do trabalho e encontrar paz absoluta em vez de tensão palpável. Meu trabalho como engenheiro civil, liberado da pressão constante de gerar renda máxima para sustentar um estilo de vida insustentável que outros exigiam, começou a prosperar de maneiras completamente novas. Aceitei projetos menores que me interessavam tecnicamente, mesmo pagando menos,
sabendo que agora precisava manter apenas a mim mesmo. Um cliente particularmente significativo, o Sr. Maurício Teixeira, um empresário do setor imobiliário com quem havia trabalhado anos atrás, me procurou com uma proposta interessante: liderar o projeto de um condomínio residencial sustentável nas montanhas próximas a Gramado. Gabriel, me disse durante nossa reunião inicial em seu escritório elegante, sempre soube que você tinha talento excepcional, mas nos últimos anos você parecia distraído, sobrecarregado, estressado. Agora te vejo diferente, mais focado e energizado. O que mudou? Não contei sobre minha situação familiar específica, mas a observação dele estava absolutamente correta. Sem o peso esmagador de uma família tóxica drenando constantemente minha energia emocional e financeira, meu trabalho havia melhorado drasticamente. O projeto com o Sr. Teixeira representava não apenas um pagamento substancial, mas também uma oportunidade de fazer o tipo de engenharia inovadora que sempre quis desenvolver, mas nunca tive energia mental para perseguir. Você já percebeu como às vezes o universo coloca pessoas no seu caminho exatamente quando você mais precisa delas? Se você está acompanhando esta história e de alguma forma ela está tocando seu coração, talvez seja porque você também já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está passando. Se você chegou até aqui na narrativa, considere se inscrever no canal. Não é só um clique, é você fazendo parte de uma comunidade que acredita que nossas histórias importam, que nossas lutas merecem ser ouvidas, que não estamos sozinhos nas batalhas que enfrentamos contra a toxicidade familiar. E aqui vai um convite diferente. Nos comentários abaixo, quero que você compartilhe não apenas se já viveu algo similar, mas qual foi o momento exato em que você percebeu que precisava estabelecer limites ou sair de uma situação tóxica. Foi uma frase que alguém disse? Foi um olhar? Foi perceber que estava exausto demais para continuar? Compartilhe esse momento específico. Vamos criar uma biblioteca de sinais de alerta que podem ajudar outras pessoas a reconhecerem quando estão sendo exploradas. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para encontrar coragem de mudar sua própria situação. 2 semanas antes da audiência, Irene fez seu movimento mais desesperado até aquele ponto. Apareceu no meu escritório de engenharia sem avisar, passando direto pela recepcionista que tentou impedi-la. Invadiu minha sala onde eu estava reunido com um cliente, discutindo especificações técnicas, com os olhos visivelmente vermelhos e inchados, claramente preparados para gerar máxima compaixão. "Gabriel, por favor", ela disse com voz trêmula e teatral. "Precisamos conversar agora. Isto está destruindo todos nós." Meu cliente, um senhor de 50 anos que claramente se sentiu extremamente desconfortável com a intrusão dramática, se desculpou rapidamente e saiu da sala, deixando-me sozinho com essa mulher que havia compartilhado a casa comigo por 12 anos, que havia fingido ser parte de uma família funcional enquanto me explorava sistematicamente. "Irene, toda a comunicação deve ser através do meu advogado", disse, mantendo minha voz profissional e distante. "Isso já foi estabelecido claramente." Ela se aproximou da minha mesa, suas mãos tremendo de forma que parecia genuína, mas que eu já não conseguia distinguir de manipulação ensaiada. "Por favor, amor." Isto saiu completamente de controle. Júlia e eu estávamos com raiva naquela noite. Falamos coisas que não sentíamos de verdade no coração. "Você não pode destruir 12 anos de família por causa de uma briga." "Uma briga", repeti devagar, deixando as palavras pairarem. "Irene, vocês 3 me disseram explicitamente que minha utilidade havia acabado, que eu deveria desaparecer, que vocês apenas me toleraram por dinheiro. Isso foi confissão, não briga." Ela se sentou na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidada, lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Estava com raiva, magoada. "Você não entende a pressão que sinto mantendo esta família unida todos esses anos. Às vezes essa pressão sai de formas feias e injustas. Era fascinante observá-la tentar se transformar na vítima da situação. 12 anos, Irene", eu disse, mantendo minha voz firme e controlada. 12 anos eu paguei absolutamente tudo enquanto você guardava seu dinheiro secretamente. Júlia me desrespeitou constantemente. E você nunca a corrigiu uma vez sequer. Meu pai escolheu você ao invés de defender seu próprio filho. E agora que finalmente me defendi, que me recusei a continuar sendo seu banco pessoal ambulante, você vem com lágrimas falando de mal-entendidos. Me levantei e caminhei até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. "A audiência é em 2 semanas. Prepare-se para enfrentar as consequências das suas escolhas. Você vai nos deixar literalmente sem nada", gritou Irene, abandonando subitamente o papel de mulher frágil e vulnerável. "Aquele apartamento é tudo que temos.
Eu não posso pagar sozinha. Júlia não tem onde morar. Seu pai é um idoso que precisa de estabilidade. Me virei para encará-la diretamente nos olhos. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de decidirem que eu seria melhor fora das vidas de vocês. Antes de admitirem que me usaram conscientemente. Antes de me tratarem como objeto descartável. Irene ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto passando por várias emoções antes de se fixar em algo frio e calculista que reconheci como seu verdadeiro eu. Você vai se arrepender amargamente disso, disse com voz baixa e ameaçadora. Vou contar para todo mundo que você abandonou seu pai idoso e uma família que precisava de você. Vou destruir completamente sua reputação. Peguei meu celular e abri a pasta onde tinha o vídeo salvo em 3 cópias de segurança. Quer que isto se torne público, Irene? Porque posso enviar para cada pessoa que conhecemos, sua família inteira, as amigas de Júlia na faculdade, meus colegas de trabalho. Quer que todos vejam e ouçam exatamente quem você realmente é? O rosto dela empalideceu visivelmente. Você não teria coragem de fazer isso. Teste minha determinação. Respondi simplesmente. Minha voz mais calma do que nunca. Irene saiu do meu escritório sem dizer mais nada, mas enquanto passava pela recepção, ouvi ela murmurar algo que soava muito como: isto está longe de terminar. Liguei imediatamente para Dr. Ricardo para informar sobre a visita invasiva. Perfeito, disse meu advogado com satisfação audível. Que o desespero dela fique bem documentado. Cada movimento que ela faz apenas fortalece imensamente nosso caso. Ele me explicou que Irene provavelmente estava agindo sob orientação da própria advogada, tentando uma reconciliação emocional de última hora para evitar o julgamento. Não funcionou. Então agora virá a fase de tentarem negociar redução de danos. Esteja preparado. Exatamente como previsto, 3 dias depois, Dr. Ricardo recebeu uma ligação da doutora Helena Cardoso propondo mediação extrajudicial. Minha cliente está disposta a chegar a um acordo razoável e justo, disse a advogada com tom conciliador estudado. Ela propõe que o Sr. Gabriel retire a ação judicial, que seu pai mantenha a propriedade do apartamento conforme o registro atual e que o Sr. Gabriel seja reembolsado em parcelas mensais ao longo de 5 anos pelos valores investidos que ele conseguir comprovar documentalmente. Dr. Ricardo quase riu na cara dela. Doutora Helena, sua cliente realmente acredita que meu cliente vai aceitar receber seu próprio dinheiro de volta, parcelado em 5 anos, sem correção adequada, enquanto eles continuam morando confortavelmente no apartamento que ele pagou integralmente? Houve uma pausa significativa. Qual seria sua contraproposta, então? Dr. Ricardo olhou para mim e eu fiz um gesto afirmativo com a cabeça. Transferência imediata da propriedade para o nome do meu cliente, ele disse com firmeza absoluta. Ou venda do imóvel com 70% do valor líquido indo para meu cliente, após quitação de eventuais dívidas, refletindo sua contribuição desproporcional comprovada. Sua cliente e a família têm 60 dias para desocupar em qualquer cenário. Isso é absolutamente abusivo, protestou doutora Helena. Mas sua voz havia perdido a confiança anterior. É proporcional, corrigiu o Dr. Ricardo calmamente. E considerando que temos evidência em vídeo de admissão de exploração econômica, esta oferta é generosa. Sua cliente deveria estar preocupada com potenciais implicações criminais por estelionato familiar, não negociando porcentagens. Outro silêncio, este ainda mais prolongado. Preciso consultar minha cliente. Retorno o contato. Quando o Dr. Ricardo me contou sobre a conversa completa, ambos sabíamos que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais interessantes. A advogada dela acabou de perceber que o caso é muito pior do que Irene provavelmente admitiu inicialmente, observou o Dr. Ricardo. Advogados odeiam quando clientes escondem informações cruciais. A confiança deles no próprio caso acaba de desmoronar. Naquela noite, enquanto preparava um jantar simples no meu pequeno apartamento alugado, refleti sobre quanto minha vida havia mudado em menos de um mês. Do homem exausto que chegava tarde a um apartamento cheio de tensão e expectativas impossíveis, para o homem que desfrutava a tranquilidade absoluta do seu próprio espaço modesto. Do provedor silencioso que engolia humilhações diárias, para o homem que finalmente estava se defendendo com todas as ferramentas que a lei oferecia. A transformação era profunda e mal havia começado. Os dias anteriores à audiência transcorreram com tensão crescente mas controlada. Irene tentou me contactar várias vezes mais através de números que eu não reconhecia, mas aprendi rapidamente a simplesmente não atender chamadas de desconhecidos. Júlia havia iniciado uma campanha nas redes sociais, retratando-se como vítima de um padrasto cruel
que abandonara a família. Dr. Ricardo documentou meticulosamente cada postagem. Isto também nos serve, me garantiu. Demonstra um padrão de manipulação e vitimização que o juiz certamente notará e levará em consideração. Finalmente chegou o dia da audiência preliminar. Me vesti com um terno sóbrio e conservador, revisei todos os meus documentos pela última vez e me dirigi ao fórum acompanhado por Dr. Ricardo. Na sala de espera, vi Irene sentada ao lado de sua advogada, doutora Helena, que parecia visivelmente menos confiante do que eu imaginaria, baseado em sua reputação. Júlia estava presente também, vestida de forma conservadora, provavelmente aconselhada por doutora Helena a parecer a neta preocupada e respeitosa. Meu pai estava ali, parecendo menor e mais velho do que me lembrava, evitando meu olhar completamente. Quando nossas vistas se cruzaram brevemente, vi em seus olhos algo que não havia visto antes. Medo. Medo real de que tudo que ele havia construído com Irene pudesse desmoronar. O juiz, Dr. Fernando Silveira, um homem de aproximadamente 62 anos, nos recebeu em sua sala. Era conhecido no meio jurídico por ser extremamente meticuloso e ter tolerância zero para manipulação ou mentiras. Depois das apresentações formais, convidou ambas as partes a exporem brevemente suas posições antes de passarmos à revisão detalhada de evidências. Doutora Helena falou primeiro, apresentando Irene e meu pai como pessoas vulneráveis que haviam sido abruptamente abandonadas por alguém em quem confiavam. Era uma narrativa habilmente construída, pintando-me como o filho egoísta que decidiu que não queria mais carregar responsabilidades familiares. Quando chegou o turno de Dr. Ricardo, meu advogado simplesmente colocou um tablet sobre a mesa do juiz. Dr. Fernando, com sua permissão, gostaria de mostrar um vídeo gravado na noite em que meu cliente decidiu deixar a residência familiar. Creio que fornecerá contexto absolutamente essencial para este caso. O juiz assentiu e Dr. Ricardo reproduziu o vídeo. Durante os próximos minutos, a sala encheu-se com as vozes de Irene, Júlia e meu pai. Você é um peso morto. Sua utilidade acabou. Ninguém realmente quer você aqui. Suma daqui. Por que você não desaparece? Todos seríamos melhores sem você. Vi como o rosto do Dr. Fernando endurecia progressivamente com cada frase cruel. Vi como Irene ficava cada vez mais pálida. Vi como Júlia olhava fixamente para o chão, incapaz de encarar ninguém. Vi como meu pai fechava os olhos como se isso pudesse fazer o vídeo desaparecer. Quando o vídeo terminou, o silêncio na sala era absoluto e opressivo. O juiz olhou diretamente para Irene. Senhora, essa é sua voz nesta gravação? Irene murmurou uma confirmação quase inaudível. E a senhora confirma que estas palavras foram efetivamente ditas? Outro sim fraco e tremido. Doutor, Fernando se recostou em sua cadeira, estudando os documentos à sua frente com expressão severa. Procederemos com revisão completa de evidências financeiras na próxima sessão que agendarei para daqui a 2 semanas. Mas baseado no que acabei de ver e ouvir, antecipo que este caso tem implicações que vão significativamente além de uma simples disputa familiar sobre propriedade. Olhou para Dr. Ricardo. Prepare uma lista absolutamente completa e detalhada de todas as contribuições econômicas do Sr. Gabriel durante o período em questão. Quero documentação até o último centavo. Depois olhou para a doutora Helena. E a senhora prepare a defesa de sua cliente, considerando que as admissões nesse vídeo constituem evidência substancial e extremamente prejudicial aos interesses dela. Bateu o martelo. Próxima sessão em 15 dias. Estão todos dispensados. Enquanto saíamos do fórum, Irene tentou se aproximar de mim, mas, doutor, Ricardo se interpôs fisicamente. Senhora, não tente contactar meu cliente fora dos canais legais apropriados. Qualquer aproximação adicional será considerada assédio e imediatamente reportada a este tribunal. Caminhei em direção ao meu carro, sentindo algo que não havia sentido em anos. Esperança genuína de que, finalmente, depois de tanto tempo sendo invisível em minha própria vida familiar, a justiça estava começando a se materializar de forma concreta. O que nenhum de nós sabia naquele momento era que o golpe verdadeiramente decisivo ainda estava por vir. A semana seguinte à audiência preliminar trouxe mudanças sísmicas dramáticas. Irene, evidentemente aconselhada por doutora Helena após o desastre do vídeo, mudou completamente de estratégia. As mensagens ameaçadoras cessaram, substituídas por tentativas calculadas de parecer a esposa arrependida que merecia uma segunda chance. Doutor, Ricardo me encaminhou um e-mail que a advogada de Irene havia enviado,
onde ela oferecia renunciar a qualquer reclamação sobre contribuições que ela alegasse ter feito, se eu concordasse em não prosseguir com a ação e permitir que continuassem morando no apartamento por pelo menos mais 3 anos, enquanto ela se estabilizava financeiramente. É uma tática desesperada óbvia, explicou o Dr. Ricardo enquanto revisávamos o e-mail em seu escritório. Ela sabe que o vídeo destruiu completamente qualquer narrativa de vítima que tentavam construir. Agora está tentando conseguir o máximo possível antes que um juiz dite uma sentença que será muito pior para ela. Me recostei na cadeira sentindo uma mistura de incredulidade e desprezo absoluto. 3 anos mais de permitir que vivam no apartamento que eu paguei. Depois de me expulsarem. Depois de admitirem que me usaram. Depois de tudo. Ainda acham que têm direito ao meu dinheiro e propriedade. Doutor. Ricardo fechou seu laptop com um som definitivo. Naturalmente não aceitaremos. Mas isso confirma algo importante. Eles estão aterrorizados com o que o juiz pode decidir. Enquanto isso, minha vida pessoal continuava se reconstruindo de formas surpreendentes. O projeto com o Sr. Teixeira avançou rapidamente e ele me convidou para jantar para discutir expansão. No restaurante, um lugar agradável, mas sem ostentação excessiva, senhor. Teixeira me surpreendeu falando não apenas sobre engenharia, mas também sobre sua própria experiência pessoal. Me divorciei há 7 anos. Ele me contou enquanto compartilhávamos uma garrafa de vinho de qualidade razoável. Minha ex-esposa também acreditava que eu existia exclusivamente para financiar o estilo de vida dela e da filha dela de outro casamento. Quando finalmente me defendi, fui acusado de ser cruel e insensível. Como você lidou com isso? Perguntei genuinamente curioso. Senhor. Teixeira sorriu com certa tristeza, com advogados excelentes e documentação impecável igual a você. E sabe o que descobri do outro lado do divórcio? Que eu estava vivendo em uma prisão emocional sem sequer perceber. A liberdade que senti quando finalmente assinamos os papéis foi absolutamente indescritível. As palavras dele ressoaram profundamente. Durante anos havia normalizado o maltrato, as demandas infinitas, a sensação constante de nunca ser suficiente. Agora, vivendo sozinho em meu apartamento modesto, trabalhando em projetos que realmente me interessavam sem a pressão de sustentar um estilo de vida insustentável, compreendia exatamente o que Sr. Teixeira queria dizer. Naquela mesma semana, recebi uma ligação inesperada da minha prima Ana, que morava em Curitiba e com quem mantinha contato esporádico. Gabriel, acabei de falar com tia Célia. Ela me contou sobre teu processo contra teu pai e a Irene. Você está bem? A pergunta simples quase me quebrou emocionalmente. Durante todo o tempo com Irene e meu pai, minha família estendida havia sido mantida à distância estratégica. Irene sempre encontrava desculpas para evitar reuniões familiares, dizendo que causavam estresse desnecessário. Eu havia aceitado, me afastando gradualmente de primos, tios, de conexões que agora percebia o quanto faziam falta. Estou melhor do que estive em anos, respondi honestamente. Ana fez uma pausa antes de continuar. Gabriel, não é meu lugar dizer isso, mas a família toda percebia como Irene te tratava. Você sempre parecia exausto, estressado, como se carregasse o mundo sozinho, e quando tentávamos nos aproximar, ela sempre criava obstáculos. Estamos todos torcendo por você neste processo. Você merece justiça. A revelação me impactou profundamente. Minha própria família havia visto o que eu me recusava a admitir completamente, mas haviam respeitado minha decisão de permanecer naquela situação destrutiva. 3 dias antes da próxima audiência, onde toda a documentação financeira seria revisada, algo aconteceu que mudaria completamente o curso do caso inteiro. Eu estava no escritório trabalhando nos cálculos finais do projeto de Sr. Teixeira, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Normalmente não atenderia, mas algo me impulsionou a atender. Gabriel? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sou Beatriz, colega de faculdade da Júlia. Minha primeira reação foi desligar imediatamente, mas Beatriz continuou rapidamente. Por favor, não desligue. Preciso te contar algo importante sobre planos que Irene e Júlia estão fazendo que podem te prejudicar seriamente no julgamento. Isso capturou completamente minha atenção. Explique. Ouvi um suspiro profundo. Júlia tem falado com amigas sobre como fazer você parecer mal perante o juiz. Ela e Irene estão planejando alegar que você foi emocionalmente abusivo, que as controlava financeiramente de forma doentia, que Júlia tem trauma psicológico por causa da sua presença. Elas querem que algumas de nós testemunhemos a favor dessas alegações. O sangue gelou nas minhas veias. Acusações de abuso, mesmo completamente infundadas, poderiam complicar drasticamente qualquer processo judicial. Por que você está me contando isso?
Perguntei, minha voz mais dura do que pretendia. Beatriz suspirou novamente. Porque não é justo. Eu estive na casa de vocês várias vezes. Vi como elas te tratavam quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Júlia zombava de você, te chamava de caixa eletrônico humano ou de idiota útil. Irene fazia o mesmo. E agora que você finalmente se defendeu, querem destruir tua reputação com mentiras. Não posso ficar calada vendo isso acontecer. Você tem alguma prova desses planos? A pergunta saiu automaticamente. Meu cérebro já processando como isso poderia ser usado legalmente. Tenho mensagens de texto, respondeu Beatriz. Júlia me mandou mensagem há 3 dias pedindo que eu testemunhasse, dizendo que você era frio e distante com ela, que parecia controlador. Quando recusei, ela ficou furiosa e me contou exatamente o que estavam planejando fazer. Salvei tudo. Pedi que ela me enviasse capturas de tela imediatamente e liguei para Dr. Ricardo no mesmo instante. Meu advogado chegou ao meu escritório em menos de 40 minutos e juntos revisamos as mensagens que Beatriz havia enviado. Eram devastadoras para o caso de Irene e Júlia. Nas mensagens, Júlia descrevia explicitamente como planeavam fazer Gabriel parecer um monstro controlador e abusivo para conseguir decisão mais favorável. Falava sobre convencer outras amigas a dar testemunhos falsos sobre ocasiões inventadas onde eu teria sido intimidante. Mencionava até que Irene consultara um psicólogo sobre como apresentar sintomas de trauma de forma convincente. Isto é tentativa de fraude processual clara, disse Dr. Ricardo com voz grave e séria. Se apresentarem essas acusações falsas no tribunal e tivermos evidência de que foram premeditadas e fabricadas, as consequências legais para elas serão extremamente severas. Me explicou que fraude processual no Brasil pode resultar em sanções civis pesadas e, em casos extremos, até consequências criminais. Precisamos que Beatriz esteja disposta a testemunhar formalmente sobre isso, continuou. Você acha que ela faria? Liguei novamente para Beatriz, desta vez com o doutor Ricardo ouvindo, e expliquei a situação legal. Beatriz aceitou sem hesitar. Júlia era minha amiga, mas o que estão fazendo é errado. Eu também tenho pai, e não consigo imaginar alguém fazendo isso com ele. Dr. Ricardo preparou uma declaração juramentada para Beatriz assinar, documentando tudo o que ela sabia sobre os planos. Adicionalmente, contratou um investigador privado que havia trabalhado com ele anteriormente, um homem chamado Fernando Costa, para verificar se havia outras pessoas que pudessem testemunhar sobre o verdadeiro comportamento de Irene e Júlia em relação a mim durante todos esses anos. Fernando Costa revelou-se incrivelmente eficiente e dedicado. Em apenas 4 dias, havia localizado e entrevistado vários testemunhos potenciais importantes. O porteiro do prédio onde morávamos, que lembrava de múltiplas ocasiões ouvindo Irene e Júlia falarem depreciativamente sobre mim na garagem quando achavam que ninguém prestava atenção, uma ex-empregada doméstica que trabalhou em nossa casa por 1 ano e meio e que confirmou o padrão de maltrato sutil mais constante, até mesmo um professor da faculdade de Júlia que recordava tê-la ouvido se referir a mim como o trouxa que banca minha mãe durante uma conversa com colegas no corredor. Cada testemunho pintava um quadro consistente. Uma família disfuncional onde eu era visto exclusivamente como provedor financeiro sem qualquer valor pessoal ou humano. O professor, Dr. Antônio Braga, ficou particularmente indignado. Quando soube da situação real, me senti obrigado moralmente a falar. Já vi muitos casos de estudantes que tratam familiares com desprezo, mas o nível de crueldade calculada que Júlia demonstrava em relação a você era excepcional. E agora que ela tenta se apresentar como vítima, sinto que devo dizer a verdade. Na noite anterior à segunda audiência, enquanto organizava documentos e revisava mentalmente tudo o que havia acontecido nas últimas semanas, recebi uma última tentativa desesperada de Irene. Desta vez não foi mensagem de texto nem ligação telefônica. Foi uma carta entregue pessoalmente no meu apartamento. O porteiro me entregou com expressão desconfortável. Uma senhora veio e insistiu muito que eu te entregasse pessoalmente. Disse que era urgente e importante. Reconheci imediatamente a caligrafia de Irene no envelope. A carta era extensa, várias páginas manuscritas com letra que tremulava em algumas partes, sugerindo emoção intensa ou perfeitamente encenada. Irene começava se desculpando profusamente pelos erros que cometeu no calor do momento, explicando que nunca quis realmente me ferir. Falava dos momentos bons que compartilhamos no início, momentos que eu recordava vagamente através da névoa de anos de desilusão posterior. Mencionava como Júlia realmente me apreciava apesar das palavras no vídeo, que ela só precisava amadurecer emocionalmente. Mas a parte mais reveladora vinha no final. Sei que cometi erros ao permitir que esta dinâmica familiar se desenvolvesse do jeito que desenvolveu. Sei que foi errado de minha parte aceitar tantos sacrifícios seus sem retribuir adequadamente.
Mas por favor, Gabriel, pense no que este processo fará a Júlia. Ela está prestes a iniciar sua carreira profissional e precisa de estabilidade. Se você tira o apartamento, se nos deixa sem recursos, você estará destruindo o futuro dela. Não faça isso! Eu imploro! Era fascinante como mesmo em uma carta supostamente de desculpas e súplica, Irene encontrava forma de manipular usando Júlia como escudo emocional. Não havia assumir responsabilidade real, apenas tentativa de gerar culpa. Não respondia à carta. Em vez disso, a fotografei e enviei para Dr. Ricardo com mensagem simples. Mais evidência de manipulação contínua. Meu advogado respondeu quase instantaneamente. Perfeito. Guarde a carta original. Demonstra que ela reconhece os erros, mas ainda tenta manipular emocionalmente. Exatamente o que precisamos. Naquela noite, dormi surpreendentemente bem, sabendo que o dia seguinte traria um passo crucial em direção à justiça que tanto havia esperado e merecido. A manhã da segunda audiência amanheceu cinzenta e chuvosa, clima apropriado para o confronto que estava prestes a acontecer. Me vesti cuidadosamente com meu melhor terno escuro, projetando seriedade e profissionalismo. Doutor Ricardo me buscou no apartamento para que pudéssemos repassar pontos-chave enquanto dirigíamos ao fórum. Hoje apresentaremos toda a documentação financeira detalhada, me explicou, mas também introduziremos os testemunhos de Beatriz, do porteiro, da ex-empregada e do professor. Queremos estabelecer um padrão absolutamente claro de exploração econômica sistemática e maltrato emocional antes que Irene tente apresentar suas acusações fabricadas. Chegamos ao fórum 40 minutos antes do horário marcado. Na sala de espera, vi Irene sentada ao lado de doutora Helena e, surpreendentemente, Júlia novamente. Mas desta vez havia uma quarta pessoa com elas, um homem de meia idade vestido formalmente segurando uma pasta, que Dr. Ricardo imediatamente identificou como psicólogo que Irene provavelmente consultara. Vão tentar apresentar laudo psicológico de suposto trauma, murmurou Dr. Ricardo. Isso só tornará nossa evidência dos planos fabricados ainda mais impactante. Quando fomos chamados para a sala do juiz Fernando, a tensão era palpável no ar. O juiz começou solicitando que Dr. Ricardo apresentasse a documentação financeira completa. Meu advogado havia preparado um relatório absolutamente exaustivo, organizado cronologicamente e por categorias: pagamentos de condomínio, IPTU, todas as contas de consumo, despesas com Júlia, incluindo faculdade e mesada, gastos gerais da casa, viagens familiares, reformas e melhorias no apartamento. Cada categoria tinha subcategorias com comprovantes específicos, extratos bancários e transferências documentadas meticulosamente. O juiz Fernando revisou o relatório em silêncio durante vários minutos longos, suas sobrancelhas se arqueando progressivamente à medida que absorvia a magnitude da disparidade. Finalmente levantou o olhar. Senhor Gabriel, segundo estes documentos extremamente detalhados, o senhor contribuiu aproximadamente R$790 mil ao longo de 12 anos, enquanto as contribuições documentadas da senhora Irene somam menos de R$80 mil. Isto está correto? Sim, Dr. Fernando, confirmei. E isso não inclui pagamentos em dinheiro que não consigo documentar completamente, nem o valor do meu apartamento anterior que vendi para comprar o atual. O juiz olhou para Irene com expressão severa. Senhora, tem documentação de contribuições adicionais que não aparecem aqui? Irene e doutora Helena trocaram olhares visivelmente desconfortáveis. A advogada falou: Doutor, minha cliente contribuiu de formas que nem sempre ficam documentadas em extratos financeiros. Gerenciamento doméstico, apoio emocional, criação de sua enteada. Dr. Ricardo interveio imediatamente. Dr. Fernando, não disputamos que trabalho doméstico tem valor. O que estamos demonstrando é a desproporção extrema nas contribuições financeiras documentadas, especialmente considerando que a senhora Irene tinha renda própria substancial que escolheu não compartilhar, conforme evidenciado pela conta poupança secreta que meu cliente descobriu. O juiz fez anotação cuidadosa. Continuemos. Entendo que há testemunhos adicionais para apresentar. Dr. Ricardo assentiu e procedeu a introduzir as declarações. Primeiro, a de Beatriz, detalhando os planos de fabricar acusações. Quando o Dr. Ricardo começou a ler trechos das mensagens onde Júlia descrevia estratégias para me fazer parecer abusivo, o rosto de Irene ficou pálido e Júlia olhava fixamente para o chão, mãos apertadas no colo até os nós dos dedos ficarem brancos.
doutora. Helena tentou objetar, mas o juiz a silenciou com um gesto firme. Estas são mensagens de texto verificáveis com metadados, disse Dr. Fernando com voz dura. A senhorita Júlia nega ter enviado? Júlia finalmente levantou o olhar, lágrimas nos olhos que pareciam genuínas desta vez. Eu estava com raiva. Não ia realmente fazer isso. O juiz a encarou diretamente. Senhorita, planejar apresentar testemunho falso em procedimento judicial é delito grave. O fato de não ter executado ainda não elimina a intenção documentada. Voltou-se para Irene. E a senhora estava ciente destes planos? Irene negou vigorosamente com a cabeça, mas Dr. Ricardo interveio. Doutor, temos evidência de que tanto a senhora Irene quanto sua filha discutiram estes planos juntas. Além disso, há comunicações entre a senhora Irene e um psicólogo consultando sobre como apresentar sintomas de trauma de forma convincente para uso judicial. Doutora Helena se levantou abruptamente. Doutor, Fernando, solicito recesso. Preciso urgentemente consultar minha cliente. O juiz a olhou com expressão severa. Concedido. 30 minutos. Durante o recesso, Dr. Ricardo e eu nos retiramos para um pequeno café próximo ao fórum. Eles estão em pânico total, disse meu advogado com satisfação contida. Doutora Helena provavelmente está confrontando Irene sobre informações críticas que lhe foram ocultadas. Este é o momento onde casos inteiros desmoronam. Quando retornamos à sala, a dinâmica havia mudado drasticamente. Irene tinha olhos vermelhos e inchados. Júlia parecia ter chorado também. E doutora Helena exibia expressão de frustração e resignação profundas. Doutor Fernando retomou a sessão. Tem algo a acrescentar, doutora Helena? A advogada respirou fundo visivelmente. Doutor, minha cliente deseja se retratar de certas alegações que planejava apresentar. Reconhece que houve mal-entendido sobre a melhor forma de proceder legalmente neste caso. Era uma admissão cuidadosamente construída de que haviam sido pegos antes de executar o plano fraudulento. O juiz não pareceu nem um pouco impressionado. Entendo. Então, a senhora Irene confirma que planejava apresentar acusações de abuso emocional que não tinham fundamento factual real? Irene olhou para sua advogada, que assentiu miseravelmente. Sim, doutor. Ela disse com voz quase inaudível. Dr. Fernando fechou a pasta diante dele com som seco e definitivo. Muito bem. Vi evidência mais do que suficiente para tomar determinação preliminar clara. Baseando-me na documentação financeira apresentada, no vídeo com admissões de exploração econômica, nos testemunhos de maltrato continuado e agora na tentativa documentada de fraude processual, estou fortemente inclinado a favorecer a posição do Sr. Gabriel neste litígio. Irene começou a soluçar abertamente. Júlia a abraçou, ambas apresentando imagem de derrota que teria gerado compaixão se eu não soubesse exatamente quem realmente eram. O juiz continuou. A audiência final para a sentença definitiva será em 3 semanas. Nesse momento, determinarei a divisão exata de bens, considerando não apenas contribuições financeiras documentadas, mas também as circunstâncias de conduta que cercaram esta situação familiar. Ambas as partes podem apresentar alegações finais naquela ocasião. Estão dispensados. Enquanto saíamos do fórum, ouvi Irene me chamando desesperadamente. Gabriel, por favor, espere. Me detive, não por desejo de conversar, mas porque Dr. Ricardo me indicou com um gesto quase imperceptível que deveríamos permitir. Irene se aproximou correndo, com Júlia seguindo mais devagar. Por favor, ela suplicou, lágrimas criando trilhas em sua maquiagem cuidadosamente aplicada. Não faça isso conosco. Podemos chegar a acordo razoável. Não precisa terminar assim de forma tão destrutiva. Como deveria terminar, Irene? Perguntei, voz fria e extremamente controlada. Com você continuando morando no apartamento que eu paguei enquanto me trata como lixo? Com que ignore 12 anos de exploração sistemática, porque agora finalmente mostra algo vagamente parecido com arrependimento tardio? Júlia se adiantou então, rosto mostrando humildade que nunca havia visto antes. Gabriel, eu sinto muito. Sinto profundamente tudo o que disse e como te tratei todos esses anos. Eu estava completamente errada. Olhei diretamente nos olhos dela. Júlia, você me chamava de caixa eletrônico com suas amigas. Me disse que sua mãe só me tolerou por dinheiro. Planejou fabricar acusações falsas que poderiam ter destruído minha reputação completamente. E agora espera que uma desculpa seja suficiente? Dr. Ricardo interveio antes que pudessem responder. Esta conversa terminou. Senhora Irene, senhorita Júlia, toda a comunicação futura será exclusivamente através de representação legal. Qualquer tentativa adicional de contato direto será reportada. As deixamos ali nos degraus do fórum enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento. Não olhei para trás. Não havia necessidade alguma.
A justiça que tanto havia esperado estava finalmente se concretizando e nenhuma lágrima tardia mudaria o curso do que estava por vir. As 3 semanas entre aquela audiência devastadora e a sentença final transcorreram em estranha mistura de antecipação ansiosa e normalidade forçada. Continuei trabalhando no projeto de Sr. Teixeira, que evoluíra de simples encargo profissional para algo muito mais significativo. O condomínio sustentável estava recebendo atenção em publicações especializadas, e meu nome começava a ser associado com inovação em engenharia ecológica. Era profundamente irônico que, justamente quando minha vida pessoal se desmoronava publicamente nos tribunais, minha carreira profissional florescia de maneiras que nunca imaginei durante os anos preso numa dinâmica familiar tóxica. Uma tarde, revisando plantas no meu escritório, recebi visita inesperada. O porteiro ligou anunciando que Dona Célia, mãe de Irene, estava no saguão pedindo para falar comigo. Minha primeira reação foi recusar, mas curiosidade prevaleceu. "Pode subir", indiquei ao porteiro, preparando-me mentalmente para mais uma tentativa de manipulação familiar. Dona Célia entrou parecendo visivelmente envelhecida desde a última vez que a vira semanas atrás. As linhas de preocupação haviam se aprofundado em seu rosto. Gabriel começou sem sentar, mãos apertando nervosamente a alça de sua bolsa. "Vim porque preciso que escute algo que deveria ter te dito anos atrás." Gesticulei para que se sentasse. Dona Célia suspirou profundamente antes de continuar. "Sempre soube que Irene se aproximou de seu pai pelas razões erradas. Eu mesma a aconselhei buscar um homem estável financeiramente que pudesse dar a segurança que o pai de Júlia nunca proporcionou. Mas jamais imaginei que chegaria tão longe, que te trataria com tanto desprezo enquanto aproveitava tudo que oferecia." As palavras me surpreenderam pela honestidade brutal. "E nunca pensou em me dizer isso?" Dona Célia balançou a cabeça, lágrimas formando em seus olhos cansados. "Você era bom com minha filha, bom com minha neta, bom com seu pai. Pensei que talvez com o tempo Irene aprendesse a te valorar realmente, que o afeto cresceria onde só havia conveniência. Me enganei completamente, e agora minha filha e neta pagarão as consequências da minha covardia." "Por que vem me contar isso agora?" Perguntei genuinamente curioso sobre suas motivações. "Porque Irene me implorou que viesse interceder", admitiu Dona Célia. "Me pediu que te suplicasse chegar a acordo, que não deixasse o juiz ditar sentença. Mas quando vim preparada para fazer exatamente isso, ao te ver aqui, trabalhando, reconstruindo tua vida sem nós, percebi que seria cruel pedir que renuncie à justiça que tanto te custou buscar." Ela se levantou, limpando as lágrimas. "Só vim dizer que lamento minha parte em tudo isso. Você merece ser feliz, algo que nunca pôde ser com minha família." Depois que Dona Célia saiu, fiquei longo tempo olhando pela janela do escritório para a cidade estendida abaixo. A confissão dela havia sido inesperada, e embora não mudasse nada em relação ao processo legal, havia algo libertador em finalmente ouvir a verdade sem disfarces de alguém daquela família. Durante esses dias, Irene intensificou tentativas de contato através de todos os meios possíveis. Enviava cartas diárias ao meu apartamento, cada uma mais desesperada que a anterior. Fazia amigas comuns me ligarem pedindo que eu fosse compassivo. Até tentou aparecer no meu escritório novamente, mas desta vez minha secretária tinha instruções estritas de não permitir a entrada. Dr. Ricardo documentou cada tentativa. "Isto demonstra assédio e pressão indevida", me explicou. "Se continuar, podemos solicitar ordem de restrição formal. Na verdade, estou considerando mencionar ao juiz nos alegatos finais como evidência de que ela não respeita limites apropriados." 3 dias antes da audiência final, Beatriz me contactou novamente. "Gabriel, preciso te avisar sobre algo. Júlia está tentando convencer pessoas de que eu menti sobre as mensagens. Está dizendo que inventei tudo porque estou apaixonada por você e quero destruir o relacionamento dela com a mãe." A acusação era tão absurda que quase ri. "Beatriz, não se preocupe. Temos as mensagens originais com metadados que provam autenticidade. Qualquer tentativa de desacreditar você só piorará a situação delas." Mas Beatriz soava genuinamente preocupada. "Não é só isso. Tenho recebido ligações ameaçadoras de números bloqueados. Alguém deixou mensagens dizendo que vou me arrepender de ter me metido em assuntos que não me concernem. Não posso provar que é Júlia ou Irene, mas o timing é coincidência demais." Isto cruzava linha séria. Contactei imediatamente Dr. Ricardo, que por sua vez contactou Fernando Costa, o investigador. Fernando assumiu o caso com eficiência habitual. Em 24 horas havia rastreado os números bloqueados. Um pertencia a telefone pré-pago comprado recentemente em dinheiro. Impossível rastrear diretamente.
Mas o segundo número usado para mensagens de texto ameaçadoras estava registrado em nome de uma prima de Irene. Quando Fernando a entrevistou, a prima admitiu nervosamente que Irene havia pedido emprestado seu celular alguns dias antes por algumas horas, devolvendo com bateria quase esgotada. Temos suficiente para apresentar como assédio à testemunha, me informou o Dr. Ricardo com satisfação mal contida. Irene está cavando buraco cada vez mais fundo. Isto não afetará apenas divisão de bens, pode resultar em sanções adicionais e até investigação criminal por obstrução de justiça. A noite anterior à audiência final, sentei em meu pequeno apartamento com taça de vinho e refleti sobre a jornada extraordinária desde aquela quinta-feira, quando me disseram para desaparecer até este momento na véspera de sentença que mudaria permanentemente nossas vidas. Pensei nos anos desperdiçados tentando ganhar afeto de pessoas incapazes de valorizar ninguém, além de utilidade econômica. Pensei em oportunidades perdidas com família verdadeira, com amigos, com carreira, tudo sacrificado no altar de uma dinâmica familiar que nunca foi real. Mas também pensei no que havia ganho através deste processo doloroso: autonomia recuperada, dignidade restaurada, capacidade de tomar decisões baseadas no que era correto para mim. Havia redescoberto paixão por engenharia sem pressão de gerar renda máxima. Havia reconectado com Ana e outros familiares. Havia aprendido que estabelecer limites não é crueldade, é autopreservação necessária. Meu telefone vibrou com mensagem de Ana. Amanhã é o grande dia. Toda a família está pensando em você. Seja qual for o resultado, estamos orgulhosos de que finalmente se defendeu. Te amamos. Lágrimas arderam em meus olhos. O apoio incondicional de família real contrastava dramaticamente com família tóxica que havia priorizado todos esses anos. A manhã da audiência final amanheceu clara e brilhante. Céu azul profundo parecendo presagiar novos começos. Me vesti com cuidado máximo, escolhendo meu melhor terno não para impressionar o juiz, mas como armadura simbólica para esta batalha final. Dr. Ricardo chegou pontualmente, maleta cheia de documentação representando meses de trabalho meticuloso. Pronto? Perguntou enquanto dirigíamos. Mais que pronto, respondi com convicção absoluta. O fórum estava mais cheio que em audiências anteriores. Notei presença de Ana, que viajara de Curitiba especificamente para me apoiar. Ao lado dela estava minha prima Mariana, que sorriu com orgulho quando nossos olhares se encontraram. Do outro lado da sala, Irene estava cercada por sua própria delegação. Dona Célia, alguns primos e, surpreendentemente, o ex-marido ausente dela. Um homem de aparência desleixada que aparentemente emergira de onde estivera escondido por anos. Juiz Fernando entrou pontualmente, sua presença comandando o silêncio imediato. Bom dia. Hoje ditarei sentença no caso entre Sr. Gabriel e Sra. Irene. Revisei exaustivamente toda a evidência apresentada, assim como documentação adicional recebida nos últimos dias. Olhou diretamente para Irene. Devo dizer que este é um dos casos mais claros de exploração econômica familiar que vi em minha carreira. Irene empalideceu visivelmente. A evidência demonstra inequivocamente que Sr. Gabriel contribuiu aproximadamente 89% de todos os ingressos familiares durante 12 anos. Adicionalmente, temos confissão gravada onde a natureza exploratória do arranjo é admitida abertamente, e temos tentativa documentada de fraude processual mais assédio a testemunhas. Doutora Helena baixou a cabeça. Sabia o que vinha. Portanto, ditou a seguinte sentença definitiva. Primeiro, Sr. Gabriel tem direito a 75% do valor total do apartamento, refletindo suas contribuições documentadas. Sra. Irene retém 25%. Irene já adiou audivelmente. Segundo, Sra. Irene e demais ocupantes têm 90 dias para desocupar o imóvel ou comprar a parte do Sr. Gabriel pelo valor de mercado. Se nenhuma ação for tomada, imóvel será vendido judicialmente. Terceiro, Sr. Gabriel não tem qualquer obrigação de continuar pagando despesas relacionadas à propriedade a partir deste momento. Quarto, Sra. Irene pagará custas processuais e honorários advocatícios de ambas partes por ter agido de má-fé. Quinto, emito ordem de restrição de 6 meses proibindo Sra. Irene e Srta. Júlia de contactar Sr. Gabriel, exceto através de representação legal. Era sentença devastadora, completa, justa. Ana me abraçou fortemente. Dr. Ricardo apertou minha mão com firmeza profissional que não escondia satisfação. Enquanto saíamos, ouvi Irene chamar meu nome uma última vez.
Mas desta vez não parei. Não olhei para trás. Caminhei para fora daquele tribunal, deixando definitivamente o capítulo mais escuro da minha vida para trás. E aí, chegamos ao final dessa jornada intensa de 12 anos de exploração, confronto doloroso e justiça finalmente alcançada. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter me acompanhado nessa história que, embora pessoal, talvez tenha ecoado com experiências suas ou de pessoas próximas. Antes de nos despedirmos, quero te fazer um convite especial e genuíno. Se inscreva no canal, não apenas porque isso ajuda o canal a crescer, mas porque você estará se juntando a uma comunidade de pessoas que acreditam que nossas histórias importam, que nossos limites devem ser respeitados e que nunca é tarde para reconstruir uma vida com dignidade. Cada história compartilhada aqui pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar coragem de mudar sua própria situação. E agora quero muito saber de você. O que você aprendeu com essa história? Você já passou por situação onde precisou escolher entre manter a paz e defender sua dignidade? Como foi esse processo para você? Compartilhe nos comentários sua experiência, suas reflexões, até mesmo suas dúvidas. Esta comunidade está aqui para apoiar uns aos outros. Você gostou do vídeo? O que mais te impactou nessa história? Foi a descoberta do dinheiro escondido? Foi o momento da gravação? Foi a sentença final? Conta para mim nos comentários. Sua participação faz toda a diferença e ajuda a criar conteúdo que realmente ressoa com o que você quer ver. Se esta história te ajudou de alguma forma, considere compartilhar com alguém que possa estar passando por algo parecido. Às vezes, ouvir que outras pessoas enfrentaram situações similares e saíram do outro lado mais fortes pode fazer toda a diferença. Um abraço forte e até o próximo vídeo, onde continuaremos compartilhando histórias reais sobre relacionamentos, família, justiça e recomeços.